recebi uma ligação dizendo que eu tinha ganho o prêmio Arte na Rua da Funarte para montar o Charme, que eu já vinha tentando montar de outras maneiras, de maneiras independentes e também me inscrevendo em outros editais, até que finalmente... E começou então uma grande jornada na minha vida do que é que eu queria falar, como que eu ia falar, o que eu ia fazer com tudo aquilo que eu tinha de possibilidade. Estar num espaço não convencional era uma coisa que me mobilizava e também me fazia questionar um espaço que sempre foi mais difícil acesso para mim, que era o teatro em si, né? O fato de pouquíssimas pessoas da minha família terem frequentado o teatro me dava alguma pista do tipo de teatro que eu queria fazer naquele momento. Não que eu não quisesse fazer outros, eu não tivesse feito outros, mas aquele momento era um momento especial de refletir como que eu poderia levar as minhas reflexões, as minhas inquietações, o meu ponto de vista para além do público vigente no teatro ali naquele momento, né? Bom, e aí o Espaço da Rua me veio como uma opção muito clara, porém com toda a consciência de que eu não sabia lidar com aquele espaço. E que também eram processos diferentes fazer um espetáculo que pudesse ser feito na rua do que um espetáculo feito para aquela dramaturgia que já existe, viva e pulsante ali, né? Transeunte da rua. E aí eu fui estudar quais espaços a rua poderia me permitir trabalhar. E a praça foi o lugar que se apresentou para mim, dentro da minha opção dramatúrgica mais acolhedor. Gente, coisa gritada! Que coisa, né? Foi desenvolvido em parceria com o diretor Zé Regino, de Brasília, que dirigiu o Grupo Celeiro das Antas, e com o Gabriel, que é meu companheiro da Companhia do Solo, meu grupo, né? E a gente viveu juntos ali esse processo primeiro de nascimento do espetáculo, a primeira estrutura, onde a gente descobriu que a gente ia colocá-lo dentro de um salão de beleza, né? Nosso mote para desenvolver as relações. E ali a gente fritou a cabeça. Tinham dois homens junto comigo naquele diálogo, né? Naquele pensar. E eu tive muitas crises, obviamente, compartilhava com eles essas crises e mostrava para várias mulheres também o processo. E ali eu também descobri habilidades que eu poderia exercitar para poder tornar a minha dramaturgia de rua um pouco mais visual. O Malabares, a música, a composição, junto com o Gabriel, ali de várias canções que a gente já testou no espetáculo. E a manipulação de objetos, que eu tive que me aprofundar, me apropriar mais de como que eu poderia dar vida àqueles objetos dentro daquele tema que a gente escolheu, que era o salão de beleza. Todos os jogos dramatúrgicos que a gente desenvolveu foi em cima desse suporte de ser um salão de beleza, porque a questão que eu entendi que eu mais gostaria de falar de todas elas que me atravessavam era a padronização da beleza feminina. E os desdobramentos e consequências que essa imposição mercadológica, enfim, patriarcal, machista, que atravessa a gente e que também vem, enfim, trazendo muita perturbação. Como que eu me sentia fora do padrão, sendo que eu estava no padrão, né? Então, como eu, que estava dentro do padrão da mulher branca, magra, poderia olhar, que lente eu poderia usar para falar sobre isso? Eu queria trazer aqui 3 livros que me inspiraram muito durante esse processo. E muita troca com muita mulher palhaça, com muita mulher atriz, com muita mulher de diversas áreas, assim, muitas cabeleireiras também. Eu frequentei como pesquisa vários salões, conversei, ficava ali assim algumas tardes observando o trabalho, observando a relação com a cliente, observando a relação da dona do salão, o dono do salão e as outras funcionárias e funcionários, enfim. Me debrucei um tempo ali naquela pesquisa do universo do salão de beleza. E o livro do projeto Beleza Real, da Nanu, da Nega Hambúrguer, que é uma ilustradora que coletou
também acho que foi em parceria. Algumas histórias de mulheres sobre a sua relação com o seu corpo, assim, isso me moveu demais, assim, mulheres de diversas idades, com diversas questões, com diversos tipos de corpos, diversidade, diversidade de mulheres, no sentido de gênero também, né, mulheres trans. Tudo aquilo foi começando a abrir janelinhas que não estavam claras para mim. Uma figura que me inspirou muito foi o Deleuze também, porque eu assisti uma entrevista dele que é bem conhecida, talvez vocês já tenham assistido, onde ele fala que existe um lugar em todo ser humano que seria ali o seu ponto de loucura, né? E esse ponto de loucura, ele é único, ele é autoral, ele é exclusivo, ele é intransferível. E esse ponto de loucura, que é onde você vê... A cachorrada tá latindo. E é nesse ponto de loucura que estaria o charme da pessoa, né? E para mim ali tá o lugar da dúvida, o lugar da transgressão, o lugar da autoaceitação, o lugar enfim, de coragem de se despir, né? De se olhar por outros ângulos. Então, para mim isso é palhaçaria. E para mim também é filosofia, então é tudo junto. Comé, tênis, cocô, tetê, começa na cabeça e termina no seu pé. Eu me vendo como mulher naquele momento, aos meus 27 anos, com várias questões, com várias perguntas, o espetáculo vem como uma maneira de me pensar no mundo. E tudo isso, todas essas perguntas me levaram a fazer escolhas para o charme acontecer. Eu dividiria assim em 4 pilares o trabalho que a gente desenvolveu com o charme, né? Então, rua, feminismo, a comédia física, que era uma pesquisa que eu vinha fazendo, desenvolvendo no teatro, que me interessava muito, né? E a dramaturgia autoral. Esses quatro pilares foram guiando esse nascimento desse espetáculo, né? E aí eu fiquei com eles 2 anos e meio testando, circulando por praças e descobrindo que eu estava trabalhando de uma maneira bem diferente das pessoas que faziam rua. E aí eu fiz a escola de palhaços, a Slipa, e eu descobri ali outras pessoas, outras formas de fazer rua, e descobri também uma referência, né, que é o manual e guia de herreiro do Tchakovati. E aí fui entendendo que o meu espetáculo não fazia parte daquele manual. As minhas referências iniciais não tinham sido aquelas. Então, a minha dramaturgia de rua, ela era permeada por uma questão, sem dúvida, muito precisa para a rua, muito preciosa, que é a dinâmica de qualquer um pode chegar a qualquer momento e entender o que está acontecendo. Então, não era uma dramaturgia muito longa, né? Eram vários números, mas que eram feitos fora daquele manual, assim. E eu, durante muito tempo, eu tentei colocar o meu espetáculo dentro daquele manual, achando que era possível. Então eu mudei a beça os números. E experimentava, mas eu experimentei, viu? Experimentei números que tinham a ver com o universo da depilação e várias coisas, vários discursos sobre depilação, sobre cabelo e coisas do universo de unha, de cirurgia plástica, enfim. Muitas temáticas ali, jogos foram sendo desenvolvidos, os objetos dialogavam comigo de uma maneira bem intensa, né? O secador de cabelo, o espanador, as escovas de cabelo, como eu ia transformando e como a minha palhaça foi amadurecendo, como eu fui amadurecendo com o charme, né? O tanto de coisa que eu me permiti experimentar, o tanto de crise que eu permiti ter, e as conversas que eu tinha com as mulheres, e como que eu vi o espetáculo funcionando no interior, funcionando na cidade grande. Pude vê-lo funcionando na Europa também, para outros risos, para outros humores. E é muito rica a experiência, assim. Foi o meu brinquedo, no melhor dos sentidos, o meu melhor brinquedo ali para experimentar quem eu era, aonde eu estava socialmente, onde cabia o meu lugar de fala,
E como que eu poderia, com o humor, com a palhaçaria, com o riso, subverter todos aqueles padrões que a mim me sufocavam e que eu entendia que, como mulher, eu criava muita identificação com outras mulheres da plateia, porque também sufocavam a elas, independente dos seus corpos, né? E isso nos unia. Essa sensação de que a liberdade sobre nossos corpos não nos é dada integralmente. E isso de diversas maneiras. Experimentei bastante vezes. Eu ia para a rua, por exemplo, num dia e fazia 2, às vezes 3 rodas. Então podia experimentar ele com dinâmicas diferentes, com combinações diferentes. Com o charme eu aprendi a fazer rua, eu acho, a entender a dinâmica da rua, a entender a dinâmica do chapéu, a entender a dinâmica de recuar, a dinâmica de nem sempre é aquilo que eu gostaria, muitas vezes não é, e de aprender com o imprevisível, com o invisível, com o imprevisto e saber lidar com isso de uma forma leve, de uma forma realmente quanto mais prazerosa e mais no estado do jogo. Então eu comecei a me ver mais em estado de jogo, não só no momento da performance. Eu comecei a me abrir para antes da performance e isso foi se expandindo e eu acho que eu fui deixando entrar na minha vida mesmo, assim. Como mulher, sozinha, como palhaça, fazendo um espetáculo que tem um discurso feminista, que tem uma pegada que é para englobar todo mundo, toda a família, porque eu não quero que só essa parcela me escute, eu quero que uma parcela cada vez maior escute aquilo, de uma forma sempre ali dialogando com bastante mecanismos de humor, para que se torne interessante para aquela figura também que não me assistiria, né? Para aquele pai, para aquele homem, para o pipoqueiro, enfim, para todas as figuras masculinas e femininas, né? E feminines que estiverem habitando aquele espaço e de diversas idades, delas poderem ficar ali um tempo observando e vendo o que puderem ver, sabe? Isso já era interessante para mim, isso ao longo do tempo foi mudando meu ponto de vista. Em 2021, 2022, o Charme ganha a versão online dele, ganha a versão de uma outra dramaturgia também, uma outra maneira de contar essa história. Então a gente se debruçou contextualizando ele para o audiovisual e eu fiquei muito contente com o resultado. Não tá ganho, né? O humor, ele é esse grande estado de desequilíbrio, né? De estar ali no meio do mar e você mesmo tentando entender, descobrir, observar o mundo com olhos de como que nesse momento eu posso falar desse tema tão potente, tão transgressor e de forma leve e com humor. Falei muito, né? Ai. Pô, querendo ser meu cotonete estranho aqui. Você tá gravando isso? Eu bato aqui, vocês batem aí. Eu bato aqui, vocês batem aí. Vamos ver se vai funcionar. Calma aí, gente, é uma vez só. Uma aqui, uma aí. Outro lateral bateu 10, calma.